Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo esse vídeo. Eu sou Rômulo Souza, sou aluno da professora Adriana e estou mais uma vez aqui no meu canal gravando um vídeo para a mesma. Hoje o nosso tema é o pré-modernismo. Dispensamos padrões, já que eu esqueci como é que eu iniciei o próximo vídeo, mas não estamos aqui para criar uma identidade para eles. Hoje vamos falar do pré-modernismo. Vou dar uma olhadinha aqui na minha cola de um livro de português muito renomado. O pré-modernismo, ele em si designa uma vasta produção literária correspondente aos primeiros 20 anos deste século. Aos primeiros 20 anos do século XX, o pré-modernismo em si foi anteriormente do modernismo, ele foi de 1900 até 1920, mais ou menos dentro dessa área, dentro desses 20 anos. Ele, aqui no Brasil, hoje vamos falar somente do Brasil, já que temos um tempo muito curto para falar de algo muito complexo. Então vamos falar das pequenas nuances do pré-modernismo. Primeiro, para a gente falar de algo literário ou algo que remetente à arte, temos que citar o momento histórico que ele passa. No momento, estávamos passando por um momento histórico chamado República Café com Leite. Para quem conhece o básico de história, foi quando a nossa república estava vivendo o quê? Um presidente mineiro e um presidente paulista. E também houve um surto de urbanização paulistana, ou seja, as pessoas estavam saindo das grandes fazendas, estavam saindo da fazenda e indo para as cidades, indo para as grandes cidades, procurar trabalho, procurar melhor oportunidades de emprego. Vou dar uma olhadinha na minha cola aqui embaixo, me dá uma licença. O pré-modernismo, ele tem uma combinação de elementos tradicionais, mesmo sendo modernista. Ele tem elementos que anunciam o modernismo em si. E também, durante isso, já que estamos passando do pré-modernismo, ou seja, nada é repentino, nada é brusco. A noite e o dia têm a aurora entre eles, ou seja, da romantização do século XVIII, da romantização do século XIX para o modernismo do século XX, tivemos uma transição, que foi o pré-modernismo, onde ele foi uma transição para a modernidade, passando o quê? Imagens desoladoras, realçando o aspecto vil e sórdido da condição humana, o grotesco da solidão e da animalidade da convivência social, que podem ser associadas com o expressionismo literário. Ou seja, vemos agora inícios do realismo, inícios do modernismo, onde que vamos dar exemplos de obras, eu não vou me remeter agora a datas, mas são obras perfeitas para a gente comparar. Temos de um lado Iracema e temos de outro o Curtiço, que são obras. Iracema é uma obra super romantizada, é uma obra que diz que Iracema era a Índia que vivia na floresta, a Índia dos seus pés lisos, a Índia linda, branca, sem nenhuma marca de sol, a Índia dos cabelos negros, mais negros que a asa da graúna mais escura. E no início do livro já nos diz que a Iracema, ela se deitava na grama, uma grama fofa, uma grama que abraçava a terra, algo molhado, mas nós sabemos que não é exatamente assim. Se uma índia que vive na floresta e anda descalço durante o sol, e uma floresta com grama cheia de pedrinhas pontiagudas, cheio de galhos secos, é óbvio que vai ser uma índia que, com as suas características do pé grosso, já que não tem sapatos para andar, não tem cremes para utilizar, tem cremes finos da época para utilizar, é uma índia que não lava o cabelo, não é cheirosa, não é belíssima, não tem tudo em pé. E a grama, também nesse lugar, como ele mesmo diz, que abraça a terra. Não, a grama não é tão fofa assim como a gente naturalmente nas florestas. É um chão árido. E do outro temos o Curtiço, a imagem sórdida da humanidade, o que tem de pior na pessoa. Tanto que nós não temos um personagem central no Curtiço. Temos o Curtiço em si, vivendo, demonstrando, assistindo a vida das outras pessoas e como que o ser humano consegue ser daquele jeito. Então vamos começar, né? Que senão o vídeo já está na metade praticamente e a gente não começa. Vamos lá. Só um momentinho. Isso. A característica do pré-modernismo, já que ele estava transitando de uma época
super romantizada, de um romantismo extremo para algo mais modernista, algo mais realista. Ele apresenta características não poéticas e com palavras como cuspe, vômito, escarro, vermes. Era uma afronta à poesia parnasiana. Ou seja, antes do pré-modernismo, nós chamávamos de parnasianismo. Eram poesias parnasianas super romantizadas, eram obras parnasianas super romantizadas, como um exemplo de Iracema. Eu não vou me recordar as datas, ou também mesmo o nome do autor, mas o exemplo dá para entender. E a questão também foi a denúncia da realidade brasileira, porque estávamos vivendo um momento histórico muito evidente. E o Brasil estava negando, literariamente, ele estava, na verdade, herdando do romantismo parnasianista um Brasil não oficial, um Brasil sem sertão nordestino, um Brasil sem os caboclos, um Brasil sem os subúrbios, um Brasil romântico, sem nada que é bom. Tanto que um exemplo dessa questão Brasil pré-modernista, nós temos a luta de dois Brasis. A gente tem esse termo, dois Brasis, durante essa época, que era o quê? Um Brasil europeizado, um Brasil paulista, um Brasil forte industrialmente, e um Brasil bárbaro, um Brasil nordestino, do norte, que era um Brasil com pessoas negras, com pessoas analfabetas, pessoas que não escravos, pessoas que não tinham estudo. Então, a luta de dois Brasis, um Brasil, a luta do norte e do nordeste, e do sudeste e do sul. Essa era a luta de dois Brasis. Certo. Nosso quadro político estava pondo em risco as oligarquias civis. E pula isso aqui, chato. Aqui. Nós temos exemplos de movimentos durante essa época de 1900 até 1920, que foi manifestações, foram movimentos como a revolta da vacina obrigatória do Rio de Janeiro, a revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro em 1910, as greves gerais dos operários e muitas outras. Só que as mais evidentes hoje, que nos colocamos muito como modelo, é a Guerra dos Canudos da Bahia e a Revolta do Contestado, e o Levante do Juazeiro, que botou em ascensão o padre Cícero, bem conhecido como protagonista disso, do Levante do Juazeiro. Aqui cita-se dois Brasis, mas como já foi dito, é a luta de um Brasil industrial moderno, é um país que era urbano, industrial, e querendo modernização, ou seja, querendo esquecer o seu povo bárbaro, querendo esquecer o norte, querendo esquecer o nordeste, certo? Continuando. Já compreendido o perfil cultural do país, vamos agora à questão literária em si. Quais eram os escritores literários da época desse movimento pré-modernista? Vamos dar uma olhada aqui na cola. Na poesia, nós vamos encontrar muitos exemplos de Augusto dos Anjos, que tem poesias lindas. Vocês, por favor, entrem no Google, pesquisem uma poesia, fala o nome, pelo menos o título dela aí no comentário, mas leem. É difícil pra caramba, mas se você lê e tem um pouco de vontade, você vai entender. Eu ainda estou tentando entender, mas leia, é muito bom. Quando você entende, é revigorante. Tanto que se você ler várias vezes, você vai entender vários significados. Então vamos lá. Na prosa se destacaram muitos também outros autores. Eu vou citar os autores, as obras, e o autor, a obra e o ano que ela foi lançada. Temos Euclides da Cunha com Sertões, de 1902. Temos Lima Barreto com Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915. Monteiro Lobato com Urupês, que a gente vai dar uma grande atenção para essa obra, que é incrível. E também temos uma autora, Graça Aranha, de Canaã. Ela é uma autora pré-modernista também. E recomendo muito ler esses livros, mesmo que você não tenha interesse de vestibular, porque eles caem em vestibulares e são livros que só tem a adicionar em você. Sim, você vai gastar seu tempo, mas o que hoje você não gasta tempo? É melhor que você gaste tempo adquirindo mais conhecimento. Aqui nós já chegamos ao fim, eu já falei o básico, o raso, o shallow now do pré-modernismo.
você vá, para de preguiça, pesquisa no Brasil Escola, pesquisa em outros lugares. As minhas fontes foram estes livros maravilhosos. Você está focando, até está ao contrário, mas é o livro português do ensino médio. Ele tem os professores da Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio. Ele é da editora FTD. O outro também que eu utilizei, muitos professores vão conhecer esse livrinho, ele é meu, ele é o livro Gramática e Literatura para o Segundo Grau, ele é da editora Scipione, meu Jesus. Muito bom, os professores, muitos, tem que ter esse livro, são muito bons, e todos eu encontrei no lixo, que coisa, né? Mas eu queria finalizar o nosso vídeo lendo um trecho de Urupês, que, como eu tinha falado, é algo importantíssimo para nós. Em Urupês, nós temos um anti-herói brasileiro criado. O nome dele, muitas pessoas já ouviram falar, que é o Jeca Tatu, que vou usar a minha colinha aqui rapidinho, tá? É um personagem famoso do conto Urupês. O Urupês em si é um livro de contos, só que ele leva o título do conto Urupês, que é o conto mais conhecido assim, deste livro, é o mais popular deste livro. O Monteiro Lobato lançou vários e colocou Urupês como nome principal. O Monteiro Lobato cria essa figura de Jeca Tatu. Ele é uma espécie de anti-herói nacional, ele é caipira, ele representa a questão caipiresca do brasileiro, o brasileiro caipira, e ele está num momento histórico e literário. Ele em si é a encarnação do Brasil arcaico, ele é a encarnação do Brasil bárbaro, é o brasileiro nordestino, é o brasileiro do norte, é o brasileiro em si, o brasileiro raiz. Vamos lá, o trecho é de Urupês, de Monteiro Lobato. Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta estrovinhando a crise de uma mudança de dono. O caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 13 de maio, mal esvoaça o florido decreto da princesa e o negro exausto larga num o cabo da enxada. O caboclo olha, coça a cabeça, imagina e deixa que o velho mundo venha quem nele pega de novo. A 15 de novembro troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrinal. O país bestica-se ante o inopinado da mudança. O caboclo não dá pela coisa. E vai. Esse é um trecho do conto Urupês e essa é a figura do Jeca Tatu. É um ser que está sempre se acocorando, é um ser que está sempre de cócoras, que está sempre agachado. E ele é atemporal, assim, você vê que tem representações da independência do Brasil, da declaração da libertação dos escravos, e ele está sempre nessas datas. E o que ele faz? Ele levanta assim e não dá a mínima, ele volta e se coça e volta para a mesma posição. Isso é o pré-modernismo. O pré-modernismo é a aurora do parnasianismo, romantizado, muito bom, mas romantizado, para um modernismo, que é o realismo forte, o que o ser humano tem de pior. E é isso que eu tenho a dizer hoje, porque se eu fosse falar falar de cada autor, que é muito válido sim falar isso, procurem na internet podcasts, procurem na internet webinars, procurem na internet lives, procurem em livros saber mais. A biblioteca nem sei se está aberta, mas procurem na internet saber mais sobre os movimentos brasileiros, o que aconteceu, porque é muito interessante sabermos da história. Aí conseguimos, você vai ficar, meu Deus, eu estou lendo isso e estou conseguindo identificar. E isso foi o vídeo. Curti, 14 minutos. Vamos finalizar. Lembrando, eu sou o Rômulo Souza, sou do terceiro F, sou aluno da professora Adriana e tenham uma boa noite, um bom dia. Tchau, tchau.